Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo dia da nossa CIPAD. Meu nome é Billy Antunes Santos, sou engenheiro eletricista, especialista em segurança do trabalho e vou falar com vocês hoje sobre a NR10, que trata sobre a segurança nas instalações e serviços em eletricidade. Afinal, a Medral é uma empresa do ramo de energia e é sempre bom e necessário que constantemente façamos abordagens incisivas e necessárias sobre o bom andamento na execução dos nossos trabalhos no ramo de eletricidade. Bom, gente, falando da NR10, que é a segurança nas instalações e serviços em eletricidade. Mas qual que é o objetivo e campo de aplicação? Ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação das medidas de controle e os sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e saúde dos colaboradores que, direta ou indiretamente, interagem com instalações elétricas e serviços em eletricidade. Essa norma se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção e instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados em suas proximidades. Vejam quão vasta é a área de abrangência dessa norma, gente. Vai desde a unidade geradora até nós, pequenos consumidores. Mas o porquê? Da onde surgiu a necessidade de uma norma para se falar sobre segurança em instalações elétricas? Justamente pelo choque elétrico, que é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifestam no corpo humano quando ele circula com uma corrente elétrica. O corpo humano é ou se comporta como um condutor elétrico, que possui inclusive uma resistência. O efeito desse choque elétrico é que ele pode ocasionar contrações violentas dos músculos, as fibrilações ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas, que são as queimaduras, podendo até levar a óbito. Como efeito indireto, temos as quedas e as batidas, etc. O choque, ele pode ser estático, que é quando a gente tem um contato com equipamentos que possuem eletricidade estática, como por exemplo um capacitor carregado, ou quando a gente para em um posto, ou para o carro em qualquer lugar sobre aquela eletricidade estática que tem no carro, né, que dá aquele choquinho. Ele tem um dinâmico que, através do contato ou excessiva aproximação do fio-fase de uma rede ou circuito de alimentação elétrica descoberta. E as descargas atmosféricas, né, que é que o choque surge quando acontece uma descarga atmosférica que entra em contato direto ou indireto com qualquer pessoa. Quais são as condições de tensão que favorecem os acidentes por choque elétrico? Existe a tensão de toque, né? Que é quando essa que você se aproxima mesmo do objeto energizado, e a tensão de passo. Essa tensão de passo ela é a diferença de potencial em que uma pessoa se encontra entre as duas pernas no instante que esteja passando pelo solo e uma corrente elétrica intensa como proveniente de uma descarga atmosférica. Trata-se de um critério de projeto, por exemplo, para malha de aterramento. A gente, entre essas linhas de tensão que estão dispersas no solo, ocasionadas por uma grande tensão, existe uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial entre um pé e outro, que vai estar em uma linha e outra diferentes, faz com que circule corrente pelo nosso corpo. Daí o nome tensão de passo. Ocorre também entre animais, nas fazendas próximas a cercas, ou próximo a campos de incidência de descargas atmosféricas, como vaca, cavalos e tudo mais. Mas qual que é a gravidade? Como que se define a gravidade de um choque elétrico? É através do percurso da corrente elétrica, da intensidade da corrente, das características dessa corrente elétrica, do tempo de exposição e passagem da corrente, da resistência elétrica do corpo humano. As causas laborais: falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de supervisão, práticas inadequadas no ambiente de trabalho, instalação e manutenção precárias, ambiente de trabalho cheio de riscos. Como se definir a intensidade da corrente elétrica pelo corpo? Até 1 mA, a perturbação possível durante esse choque é quase nenhuma. De 1 a 9 mA, a sensação é cada vez mais desagradável. À medida que a intensidade aumenta, ocorrem as contrações musculares.
Até então, o estado é normal e o resultado sobre o salvamento também é normal. Entre 9 a 20 amperes, as perturbações causam sensações dolorosas, contrações violentas, asfixia, anoxia, anoxemia, perturbações circulatórias. Existe morte aparente, que é um estado possível, e a morte de salvamento vai ser uma respiração artificial, ou então até o restabelecimento, se a gente conseguir. 20 a 100 miliamperes, a sensação é insuportável, contrações violentas, asfixia, anoxia, anoxemia e fibrilações ventriculares, morte aparente, respiração artificial e muitas vezes já não há tempo de salvar e a morte ocorre em poucos minutos. Acima de 100 miliamperes, asfixia imediata, fibrilação ventricular, alterações musculares, queimaduras. A morte é posterior e imediata, é certeza e muito difícil de a gente conseguir salvar, mas muito difícil. E acima de vários amperes, asfixia imediata, queimaduras graves, morte superior ou imediata, praticamente impossível de salvar, ocasionando de novo a morte. E de novo, a intensidade da corrente e o tempo de exposição que são fatores determinantes. Mas existe uma forma de controlar. Para todo risco existe uma medida de controle. E em todas as intervenções e instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente de trabalho. Temos, por exemplo, a denergização, que fala sobre o seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipamentos dos condutores do circuito, proteção de elementos energizados existentes na zona controlada, instalação da sinalização de impedimentos de reenergização, o aterramento, que trata da segurança pessoal, do desligamento automático, controle de tensões e cargas estáticas, a equipotencialização, que é um procedimento que consiste na interligação de elementos especificados visando obter a equipotencialidade necessária para fins desejados. E temos ainda o seccionamento automático e os dispositivos de corrente de fuga. O seccionamento automático, a alimentação possui um dispositivo que deverá seccionar automaticamente a alimentação do circuito ou equipamento por ele protegido, sempre que falta der a origem a uma corrente superior ao valor determinado e ajustado. Exemplo disso são as chaves fusíveis nas redes de distribuição, religadores, os fusíveis dos nossos estabilizadores dos nossos computadores. São exemplos que a corrente ao ser superior à capacidade de interrupção ali delimitada, ele vai estourar e cortar a energia. Também existe o dispositivo de proteção operado por corrente, que tem a finalidade de desligar da rede de fornecimento de energia elétrica o equipamento ou instalação que ele protege, na ocorrência de uma corrente de fuga que exceda determinado valor. Sua atuação deve ser rápida, menor do que 0,2 segundos. Um exemplo disso é o DDR. Existem também as barreiras invólucros, que são dispositivos que impedem qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. São componentes que possam impedir que pessoas ou animais toquem acidentalmente as partes energizadas, garantindo assim que as pessoas sejam advertidas das partes acessíveis através de abertura, estão energizadas e não devem ser tocadas. Bloqueios e impedimentos. Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem o acionamento ou religamento de dispositivos de manobra. E o bloqueio é a ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada. Em geral, utiliza-se cadeados para esse bloqueio. Existem ainda os obstáculos e antiparos, esse muito importante em função de que muitas das nossas atividades na unidade não estão ligadas diretamente à execução dos trabalhos em eletricidade, na manutenção desses serviços ou instalação de condutores elétricos, mas sempre estamos nas zonas, em zonas que os obstáculos são destinados a impedir o contato involuntário com as partes vivas, mas não o contato que pode resultar de uma ação deliberada e voluntária de ignorar e contornar um obstáculo. Existem ainda o isolamento das partes vivas, que são elementos construídos com materiais dielétricos, não condutores de eletricidade, que têm por objetivo isolar condutores ou outras partes da estrutura
que estejam energizadas para que serviços possam ser executados com efetivo controle dos riscos pelo trabalhador. Mas como, quem e quando a gente pode trabalhar em eletricidade? Primeiro a gente se qualifica, porque é considerado um trabalhador qualificado aquele que comprovar a conclusão do curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Depois da qualificação vem a habilitação, que é quando o profissional habilitado é o trabalhador previamente qualificado e com registro no conselho competente. Após esses dois itens, receber capacitação sobre a orientação e responsabilidade do profissional habilitado e autorizado e trabalhar sobre a responsabilidade do profissional habilitado e autorizado é que nos vai capacitar para trabalhar em redes de energia elétrica. A autorização são emitidas por trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Então, quem autoriza é a empresa, e a empresa só vai autorizar para profissionais qualificados, capacitados e habilitados. Depois disso, a gente vai fazer a reciclagem, né? Porque o tempo vai passando e qualquer troca de função ou mudança de empresa, retorno de afastamento ao trabalho por inatividade ou período superior a 3 meses, modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organizações do trabalho, nos levam à necessidade de uma reciclagem. Essa reciclagem também deve ser bienal, tá, gente? Treinamento. A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos sobre essa norma específica e assim como sua reciclagem devem atender às necessidades da situação que as motivou. A instrução formal. Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas, mas desenvolvidas em sua zona livre e na vizinhança da zona controlada, como é o caso das nossas muitas atividades na unidade geoambiental, conforme define essa norma, devem ser instruídos formalmente com conhecimento que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Agora um tema, né, que desde a pandemia, começou a pandemia, é muito comum nas nossas atividades, que é o NR10 do home office, né? Na verdade, o trabalho remoto surgiu como uma alternativa bastante viável para as diversas atividades neste momento, né? De um dia para o outro, computadores, internet, impressora, televisão, celulares, entre outros aparelhos elétricos e eletrônicos, passaram a ser cada vez mais utilizados e com mais frequência em casa. E isso pode sobrecarregar as instalações. Para isso, a gente aqui está separando algumas dicas e cuidados que devemos ter no nosso home office ou no teletrabalho. Na economia, né, vamos tentar sempre utilizar a luz natural e buscar eficiência energética através de LEDs, por exemplo, na casa da iluminação. Todo equipamento com boa eficiência energética vai nos dar um ganho e menos carga nas nossas instalações. Assim como a ventilação natural, né? Vamos optar, caso a gente tenha condição, e evitar os ventiladores, climatizadores e ar-condicionados nos dias que nos permitir. As luzes. Isso é uma ideia desde a nossa casa, né, gente? Desde a nossa mãe, né, falando apaga a luz, apaga a luz. Então vamos apagar as lâmpadas dos cômodos desocupados, exceto os que contribuem para sua segurança. Quanto ao tempo de atuação de cada equipamento, em grandes intervalos desligue o monitor, impressoras e periféricos, ou até utilize o modo standby, que a gente vai ver logo abaixo. E vamos agora, gente, ser responsáveis por instruir a nossa nova equipe, né? Vamos fazer com que os nossos avós, os nossos pais, os nossos filhos e os auxiliares domésticos façam parte do nosso ambiente de trabalho de forma segura, de forma que eles também tenham a conduta adequada para os novos ambientes adaptados para essa condição, né? Falando nisso ainda, nesses novos ambientes, nossas casas já estão aí há 10, 15, 20 anos, ou até recentes, dependendo. Mas antes de ligar qualquer equipamento, verifique a compatibilidade da tensão do aparelho ou lâmpada com a rede doméstica que é tomada em uso. Isso é de extrema importância, inclusive, não só para funcionar agora no home office, ou até nas compras dos equipamentos para o seu trabalho. O stand-by, que a gente conversou agora há pouco, quando for em uso, que a gente não estiver usando mesmo, vamos desligar da tomada. Porque às vezes a gente desliga a televisão ou desliga o monitor e ele fica lá com aquela luzinha vermelha, a luzinha laranja, que está no modo stand-by.
Vamos até desligar, porque isso no decorrer do tempo também traz uma economia de energia e faz com que os seus equipamentos não sejam danificados por um curto-circuito na rede. E os fios e extensões. Nesse novo ambiente, né, gente, não vamos deixar fios e cabos espalhados no ambiente, na sala, no quarto, no escritório, onde seja, porque além de tropeções, o acidente pode queimar ou até quebrar os equipamentos do nosso home office. Os adaptadores, os nossos ambientes não necessariamente vão estar todos configurados para receber estabilizador, monitor, impressora, tudo. Mas vamos evitar os tipos de adaptadores Benjamin, pois eles podem sobrecarregar as tomadas e causar danos elétricos. Com segurança e tranquilidade, é o que precisamos nos monitorar e trabalhar nessa nova caminhada, nessa nova experiência de trabalho, né? Porque configurar um home office é desafiador e pode se tornar uma dor de cabeça se o consumo de energia não for bem gerenciado. Não são apenas as altas contas que podem nos surpreender, mas os danos no equipamento, impedindo o trabalho devido ao tempo de inatividade e, o pior dos casos, um incêndio elétrico em casa pode causar sérios danos. Conhecer e compreender os requisitos de energia do seu home office e alinhar o quadro elétrico a essas necessidades é a melhor maneira de garantir a sua tranquilidade e produtividade. E lembramos sempre, né, gente? Aqui, descansa em paz. Pancrazio Juvenalis, um bom esposo, um bom pai, mas um mau eletricista caseiro. Não vamos seguir esse mesmo caminho. Muito obrigado e boa simpátia para vocês.